Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão ouvir isso aqui, então tenho que me preparar para saudá-los a qualquer momento. Então, meu nome é Antônio Carlos Guzmão, eu sou analista ambiental do INEA. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui em conjunto com a Universidade do Ambiente, a minha missão agora, a minha função é tentar fazer uma retrospectiva sobre o meio ambiente. Vamos voltar até os anos 60, vamos fazer uma viagem no tempo, né? E entender a importância da educação ambiental também em todo esse processo. A Segunda Guerra acabou porque jogou-se uma bomba atômica e essa arma não tinha defesa, né? E nos anos 60, o que existia era os países que se desenvolveram mais rápido que nós, principalmente no pós-guerra. E nos anos 60, o Brasil não falava sobre o meio ambiente. Quer dizer, não falava. Nós não tínhamos órgãos ambientais, não tínhamos representantes no poder legislativo que lutassem, legislassem sobre o meio ambiente, não tinha órgão no poder executivo que criassem ou executassem políticas ambientais. Então, o mundo conheceu a radioatividade para o mal, para a morte, para a destruição. E com o tempo, foram entendendo que a radioatividade podia ser usada para o bem, para fazer exames clínicos, gerar energia, propulsor de submarino, verificar a integridade de dutos, de tanques. Enfim, nessa transformação, nessa mudança, os países foram criando suas unidades, suas centrais de controle e pesquisa radioativa. E verificaram então que isso representava um grande risco, porque não sabia qual o destino que ia ser dado aos resíduos, como é que as pessoas podiam se proteger. Aí que começa a questão de um elemento novo que a sociedade descobriu e, portanto, tinha que preparar suporte para isso, que era o risco. Então a sociedade começou a contemplar o risco dentro das suas legislações. Então países como o Japão, por exemplo, que foi muito destruído na guerra, outros países na Europa, eles tiveram que se reerguer, né, recuperar todo aquilo que foi destruído. Então, começou-se um desenvolvimento a qualquer custo. O Brasil não estava, nesse momento, nessa linha, porque além de nós não termos sofrido destruição durante a Segunda Guerra, o Brasil não era um país industrializado nos anos 60. A Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, Álcares, Vale do Rio Doce, então indústria petroquímica, siderurgia, mineração, nós não tínhamos ainda nos anos 60. Começou nos anos 50, a Petrobras é de 1953, né? E com isso, o nosso desenvolvimento começou a partir da metade dos anos 50. No meio dos anos 60, o Brasil passa a ser um país industrializado, indústria automobilística de componentes. E diferentemente do Japão, França, Itália, países que se destruíram muito na guerra, o Brasil é um país de dimensões continentais. Aquelas atividades produtivas podiam ter uma desarmonia, ficavam em locais longe da população, por ser um país de dimensões continentais. E aí, o que aconteceu com o tempo? Nós fomos industrializando, fomos entendendo que a produção industrial não é só tudo de bom, tem um lado ruim, e esse lado ruim que tem que ser controlado é a poluição gerada pelas diferentes atividades, pelas tipologias. Para nós, naquele momento, o importante era o controle da poluição industrial. Quer dizer, não estávamos preocupados com poluição no transporte, poluição veicular, ocupação urbana, poluição sonora, risco. Isso ainda não estava sendo objeto da nossa preocupação. E com a nossa crescente e recente história industrial, aconteceu que os países começaram a se preparar para uma grande reunião. Uma reunião que iria tratar de como é que cada país convivia com a área ambiental, quais os estudos que tinham, quais os instrumentos, o que se fazia, porque ele já estava incomodando nesses países, porque eles se desenvolveram. E os incômodos, as poluições, as agressões são as mesmas. E aí nós, que éramos na época o país campeão mundial da diversidade, com florestas, matas, rios, rico em minérios, manganês, ferro, chumbo, urânio, carvão, e além da floresta amazônica, grandes recursos hídricos, o Brasil começou a ser objeto também de aproximação desses outros países. E nós, então, fomos convidados para participar da primeira grande reunião mundial que queria tratar de meio ambiente, que foi realizada em Estocolmo, em 1972, o primeiro grande encontro. E aí que a gente começou a escutar alguns princípios ambientais que nós desconhecíamos, como prevenção, precaução, recuperação, restauração, preservação, conservação. Né? A gente começa a escutar princípios como desenvolvimento sustentável. E o país campeão do mundo da diversidade, aquele que tinha todos os recursos naturais, que tinha as maiores reservas de água doce do planeta, e as pessoas já sabiam que os próximos conflitos mundiais
seriam por causa de petróleo, por causa de água, né? O Brasil, então, foi para a reunião de Estocolmo com uma posição muito definida, que a exploração dos recursos naturais, o desenvolvimento, o progresso tinha que continuar. Enquanto outra corrente, aquela que já tinha se desenvolvido, já achava que tinha que dar um freio nessas atividades, que tinha que começar a pensar que as projeções que existiam nessa época, final dos anos 60, início dos anos 70, a reunião do Clube de Roma, com os 7 países mais industrializados, e havia projeções de 7 bilhões de pessoas vivendo há 50 anos na frente, que é hoje quando nós estamos. E como é que você ia gerar moradia, dignidade, alimento para 7 bilhões de pessoas? Se talvez tivesse que ir para outro planeta, os recursos naturais daqui, eles podiam se esgotar com aquela crescente demanda por água, por energia, por recursos naturais. Estocolmo foi em 1972. E aí, então, o Brasil começou então, a entender a importância da criação de uma estrutura administrativa e uma estrutura legislativa. Quer dizer, nós teríamos que ter leis e teríamos que ter o poder executivo criando órgãos que fizessem as políticas ambientais no nosso país. Como nós não tínhamos nenhuma estrutura nesse sentido, nós começamos então a aproveitar as lições de Estocolmo, entender como é que aqueles países que já tinham seus problemas estavam começando a solucioná-los, né? Ter ligações com esses países, né? Com as organizações internacionais, ONU, Organização Mundial de Saúde, Banco Mundial e outras instituições que pudessem nos dar suporte. E o Brasil, então, começou a criar sua estrutura ambiental. Quer dizer, inicialmente, criou-se, em 1973, um órgão do Poder Executivo, que se chamava SEMA. A SEMA era a Superintendência Especial de Meio Ambiente. Isso ficava em Brasília ligado à Presidência da República, e a gente tinha, então, o nosso órgão ambiental, a SEMA, num par de dimensões continentais, né? Tentando atender a todas aquelas questões que começavam a incomodar as pessoas. Então, a SEMA ficava lá no seu escritório, né? E vinha, olha, aqui é de Minas Gerais, é em Contagem, está tendo uma poluição do rádio de fábrica de cimento, aqui é de Petrópolis, estão poluindo o Rio Piamanha. Alô, aqui é do Pará, tem alguém fazendo um barulho ensurdecedor, aqui é de Minas, de Rio Grande do Sul, tem uma empresa jogando poluição no ar, aqui é de São Paulo, tem um grupo de barulho infernal. Quer dizer, o que a SEMA ia fazer em Brasília? Recebendo denúncias. Em 1973, 74, quando a gente ainda não tinha, acho que a única forma de comunicação que existia, além do telefone, era o fax. Acho que fato as pessoas nem conhecem hoje em dia. E com essa comunicação lenta e a falta de pessoal preparado, treinado, o Brasil começou então a engatinhar na área ambiental. Então, a primeira providência que se fez foi ampliar o alcance do controle do Estado. E com isso foram criados os OEMAs, que são órgãos estaduais de meio ambiente. E com a criação dos OEMAs, houve uma divisão de atribuições, né? Foi feita uma repartição de competências na esfera executiva. E já em 75, a FEMA, no Rio de Janeiro, foi pioneira. Em seguida, a CETESB em São Paulo, em seguida, os outros estados brasileiros criaram as suas estruturas administrativas para poder atender essas demandas que chegavam, denúncias, reclamações, empresas que queriam se implantar, né? Porque quando nós tivemos contato em Estocolmo, tinham controles ambientais, a gente escutou falar em licenciamento ambiental, estudos de impacto ambiental, dentro dos critérios de conservação, de preservação. E aí nós começamos a criar as nossas estruturas. Claro que nem todos vieram no mesmo momento. E nessa repartição inicial, com a criação então da SEMA e dos estaduais de meio ambiente, teve uma repartição de competências. A SEMA depois se prosperou para a IBAMA, mas já mais tarde. Isso já foi em 1989. Nós estamos ainda em 75. Então, qual foi a ideia que prevaleceu? Foi que todas aquelas atividades estratégicas para o Brasil, que demandassem assim, um maior cuidado, uma maior preocupação, ficariam com a SEMA, ficariam com o órgão federal. Então, as plataformas de petróleo, usina nuclear, oleodutos, gasodutos,
atividades que pudessem impactar 2 ou mais estados, atividades que pudessem impactar outro país, né? Essas atividades ficaram com a SEMA. E as outras atividades e tipologias, elas passaram para os estados. É claro que nesse momento, a segunda metade dos anos 70, entre 75 e 1980, a gente estava preocupado com outras atividades, né? E essas outras atividades, que representam 98% das atividades no Brasil, efetiva e potencialmente poluidoras, ficaram com o Estado. Então, olha só que coisa interessante. Nós tínhamos uma plataforma de petróleo, uma usina nuclear, rodovias que o Brasil estava desenvolvendo na época. E essas atividades todas que passaram a depender de um instrumento de controle chamado licenciamento ambiental, que dependeria também de outros instrumentos, como zoneamento ambiental, zoneamento industrial, tecnologias mais avançadas, padrões ambientais. A gente estava começando a história, começou-se então a pensar em criar o quê? Uma política nacional do meio ambiente. Uma política que estabelecesse os instrumentos de controle, os objetivos, os princípios ambientais, as responsabilidades ambientais. Que a nossa legislação, o Código Civil, que era de 1910, e o Código Penal dos anos 40, eles não atendiam conflitos ambientais, porque na época que eles foram criados não tinha essa preocupação. Então, teria que ser criada toda uma estrutura legislativa que abrangesse a responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil, mais tarde a responsabilidade penal, porque não dava para fazer tudo na mesma hora, e a prioridade foi, então, o controle industrial. E como é que você iria controlar atividades que já existiam e atividades novas que queriam se implantar? E uma das explicações por que a componente ambiental deu certo no Brasil e cresceu e se consolidou tão rapidamente foram os governadores dos estados brasileiros. A gente vivia na época uma ditadura e os governadores tinham pouco poder muito limitado, não podiam entrar em algumas tipologias, em algumas atividades, como refinarias, siderúrgicas, porque eram áreas de segurança nacional. E quando veio a legislação ambiental, os governadores passaram a ter esse poder, mesmo na ditadura. E aí, nós começamos os estados a ampliarem os seus recursos, porque eles entenderam que com a componente ambiental seria feito o licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental ia gerar uma arrecadação para os estados. Fora que se criaria uma lei com infrações, com sanções, com penalidades. Isso também geraria recursos, que poderiam ser aplicadas multas naquelas atividades que não atendessem aqueles requisitos que estavam na lei, né? Então, os governadores investiram muito na criação dos órgãos ambientais. Quer dizer, eu posso dizer isso porque eu estava começando a minha carreira na FEAMA, exatamente nessa época. 1975, 1974. Então, eu acompanhei essas evoluções, a criação dessa legislação, a preocupação, como é que se faria. E a Política Nacional do Meio Ambiente, ela só veio em 1981. Política Nacional do Meio Ambiente. Aí sim, os estados, a partir de 1977, já tinham criado suas estruturas, seus sistemas de licenciamento. O primeiro sistema de licenciamento criado no Brasil foi o Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras, chamado SILAP, criado em 1977 no Rio de Janeiro. O nosso grupo, na FEAMA, na época, eram pessoas muito competentes, pessoas que tinham até experiências internacionais. Quando veio a Política Nacional do Meio Ambiente, em 1981, estendeu para todo o Brasil, né, esses instrumentos. Então, se o licenciamento ambiental dependesse de zoneamento, por exemplo, você teria que criar uma lei de zoneamento, estabelecendo onde eram as áreas industriais, as áreas comerciais, né, as áreas de uso predominantemente industriais. E aí começou essa história. Então, quando a gente fala do início, nós tínhamos 3 instrumentos de controle, né, exatamente usando o zoneamento ambiental, o zoneamento industrial, o zoneamento ecológico, para fazer a licença prévia, que era o primeiro tipo de licença, que definia ou não a localização da empresa. Depois a evolução das tecnologias, né, que possibilitou o segundo momento do licenciamento, que era a licença de instalação. E depois com a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, com os padrões ambientais. Esses padrões eram o quê? Padrões para lançamento no ar, na água, padrões de ruído, resíduos, enfim. Então, nós começamos a ter um terceiro elemento que possibilitava, então, a terceira fase do licenciamento, que era a licença de operação. Então, nós começamos
no final dos anos 70, início dos anos 80, com 3 instrumentos de controle. A licença prévia, que definia ou não a localização da empresa, a licença de instalação, usando as tecnologias, tanto tecnologia de processo como de controle, e a licença de operação, que seria o atendimento aos padrões ambientais que mudavam conforme a tecnologia mudasse, né? A lei ambiental ela é muito dinâmica, a legislação ambiental é muito dinâmica. E aí, nós começamos com esses 3 instrumentos nos anos 80. Um pouquinho à frente, depois a gente incluiu outro instrumento que a gente não sabia bem para que servia, que eram os estudos de impacto ambiental, os relatórios de impacto ambiental, aqueles que eram exigidos naquelas tipologias e atividades que gerassem muito impacto na sua implantação ou na sua operação, como aeroportos, refinarias, usina de destilação de álcool, estradas ferrovias, enfim. E aí começa a se criar uma legislação em torno disso. Mas só para ficar uma mensagem, porque nos anos 80 nós tínhamos 3 instrumentos de controle, LPL e LO. Hoje temos 52 instrumentos de controle. Então essa viagem no tempo que eu falei no início, essa viagem no tempo é essa história. O que a sociedade pressionou? Quais foram as exigências? Por que foram sendo criadas tantas legislações? E a área ambiental, a competência para legislar na área ambiental, conforme está previsto no artigo 24 da Constituição, é uma competência concorrente. Então, estados, municípios e União, eles podem legislar. Chama-se uma competência concorrente. E estados e municípios podem legislar na ausência, no vazio, na lacuna de uma lei ou de uma resolução sobre aquele tema que está sendo discutido. Por isso que a legislação ambiental ela é tão rica, ela é tão dinâmica. E quem trabalha na área ambiental, independente da sua formação, seja do arquiteto ao zootecnista, do A a Z, ele tem que entender de legislação, ele tem que saber como é que se aplica a legislação para aquele parecer ou aquela decisão que ele está tomando, certo? Então, esse tipo de trabalho no qual nós, técnicos do INEA, procuramos demonstrar ou mostrar ou apresentar uma parte do trabalho é extremamente importante para a divulgação desse tema, que cada dia é mais importante para a manutenção da vida, né, e dos recursos naturais do nosso planeta. E uma atividade que todos devem, desde os momentos mais simples, como separação de lixo, como gastar menos energia, como gastar menos água, a importância da educação ambiental também em todo esse processo. Então, muito obrigado e espero estar presente nos próximos episódios.